Fala, fiel, acompanhar as últimas notícias aqui com o Equipe F. O Zé Elias deu uma aula de Corinthians, foi perfeito aqui na análise do timão. Falou aí do Yuri Alberto, o Yuri Alberto se posicionou novamente através do seu Instagram. A gente vai ver tudo isso e muito mais aqui. Falar também, claro, da classificação do timão na Copa do Brasil e todas as informações para você ficar atualizado. Então já sabe, né? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel para sempre receber tudo do Coringão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sexta-feira, agora chegou a hora. Zé Elias Show! Afinal de contas, chegou a hora da gente falar do Corinthians. O Diniz, mais uma vez, colocou, como você adora, colocou os titulares pra jogar. Vai jogando. Sim. Até estourar todo mundo, vai jogando. Bota pra jogar, não sei. Mas o Zé Elias quer que jogue todos. Não, ele poupou 3 do meio campo. Mas outro jogou. Mas você viu o que ele falou? Titular. Mas você viu o que ele falou depois, não? Quando foi questionado? O que ele falou? Fala pra mim. Que era um jogo importante. Fala que eu te escuto, Zé Elias. Que era um jogo importante pro Corinthians, um jogo decisivo. E foi difícil mesmo. O time do Barra não é bom não, hein, Zé? Bom, não. Você acha que o Corinthians vai poupar na Libertadores quando tá classificado já? Eu acho que aí ele vai mesclar um pouquinho. Bem acho. Aí ele consegue mesclar porque dá um time mais... Você começou a suspeitar que algo de ruim pudesse acontecer ontem na Neoquímica Arena? Que demorou pra sair o gol, né? Demorou, mas assim, é que o Barra tava muito atrás esperando o contra-ataque, né? Eu acho que no segundo tempo que essas jogadas aí começaram a surgir um pouquinho mais, né? Acho que foram 2 ou 3 que eles tentaram. Mas acho que o Corinthians hoje consegue ter um pouco mais de controle do jogo com a bola nos pés. A bola nos pés, então fica um pouco mais tranquilo. Mas é sempre assim, contra-ataque, os 2 zagueiros do Corinthians. O Gabriel não muito, porque o Gabriel é um pouco mais rápido que o Gustavo, né? O Gustavo não, o Gustavo já é um jogador um pouco mais lento, ele é muito forte nas bolas altas, né, nas bolas paradas e tal, e no embate ali no 1 contra 1, quando ele sai um pouco para antecipar. Mas assim, eu acho que no todo, o Corinthians até que jogou um pouco mais tranquilo nesse sentido, mas é sempre muito perigoso. Né? Muito participativo o Garro no jogo, né? Mais uma vez. A maneira de jogar do Fernando potencializa o Garro, né? Porque ele sempre tem 2 ou 3 opções para tocar. Sempre tem um cara do lado, sempre tem um triângulo, né? Se você observar. Que bambu. Que canudo, né? Ele sempre tem 2 ou 3 jogadores próximos para fazer a escolha. E ele é bom. Desculpe, ele é bom jogador, né? Ele tem essa capacidade de tocar. E o Alanzinho, né? Que antecipou, conseguiu roubar a bola. E aí, mamãozinho com açúcar, né? Impressionante a inteligência. Presta atenção na comemoração do Yuri Alberto. Cortou. Não, olha só. Se a gente tiver em outra imagem, ou nessa mesmo, de repente, acho que não vai ter. Mas depois, se o Marcão puder separar o complemento ali da comemoração, que acho que a imagem é bem sintomática. Já falaremos. Também acho. Também acho. Você também achou, Pedro? Aquele gesto me pareceu um pouco... Olha lá, é aí, ó. Olha lá. Que leitura, como diria o outro, você faz dessa comemoração, Zé? Melhor não falar, né? Não fala? Não tem necessidade nenhuma, né? Fazer esse tipo de gesto pra torcida, né? Um gesto, sei lá, tipo... Tô nem aí pra você. Não, foi mais um gol, tá vendo? Alguma coisa assim. Mas tava 9 jogos sem fazer um gol? Não, eu tô só falando, Pascoal, eu tô tentando interpretar no lado positivo. E o Roberto, 9 sem fazer o gol. Tava completando o 10º ontem. Tô tentando interpretar. E, na verdade, a gente passou a olhar de uma forma diferente para essa comemoração depois do que o Yuri Alberto, autor do gol da vitória do Corinthians, disse na zona mista, na área de entrevistas, e quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez agora. No começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário, e junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado quando eu acabei renovando, que se chegasse uma proposta atrativa para o clube a gente ia sentar e conversar, e como foi um pedido meu, que eu queria a partir desse meio do ano buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter até o final da Copa aí, a gente vai ter uns quase 2 meses pra gente tentar resolver isso. Querendo ou não, abre um leque muito grande, né, com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália, e por eu ser um italiano, eu não roubo vaga de estrangeiro na Itália agora, mas pode ser uma boa estratégia. Disputar uma Copa do Mundo é meu grande sonho. Somente quando eu falei agora que abriu esse leque, né, de possivelmente ser convocado também pela seleção italiana. Se depender hoje da sua vontade, do seu desejo, o segundo semestre você vai buscar outros áreas, então? Cara, da minha vontade eu concordo que sim. Cara, eu confesso que eu gostaria de ter conquistado bastante coisa, cara. Gostaria sim, mas
dentro dos conformes, assim, que a gente viveu aqui, puta, cara, eu tô feliz pra caramba, velho. Feliz de poder... não digo ter entregado porque eu não fiz nada sozinho, né, cara? Como junto dos meus companheiros, assim, a história que a gente construiu nesse último ano, principalmente, né? Que eu me sinto muito honrado de ter passado, principalmente aqui no Corinthians, cara. Pascoalzinho, como diria Alexandre Santos no Gol Grande Momento do Futebol, que hora, hein? Não, isso era do Marco Antônio. Marco Antônio? Marco Antônio no vôlei, quando a bola subia e o jogador errava num ponto decisivo, ele falava, que hora, hein? Tive o prazer de trabalhar com o Marco Antônio, um dos maiores locutores que eu tive a oportunidade. Sabe que ele trabalhou conosco nos Jogos Olímpicos de Sydney, aqui na ESPN? Espetacular, ser humano maravilhoso. Por que não esperar a parada da Copa para falar isso? Porque, como diria o meu avô italiano, andato via. Já foi embora. Traduza. Pascoal. Então, mas e agora os últimos 5 jogos dele no Corinthians? Ele é empresariado. Possíveis últimos 5 jogos. Ele é empresariado pelo André Cury. Ele não falaria isso se ele já não fizesse alguma coisa. Mas, Pascoal, só uma curiosidade. Você não acha, só especulando, eu não sei o que é, que deve ter alguma proposta? Talvez o Corinthians não queira liberar, porque tem a questão das divisão e o Corinthians não tem um valor tão grande assim. O Corinthians tem. O Corinthians posso complementar? Claro, depois. Deixa eu só falar. E talvez por uma tentativa, ou, por exemplo, uma falta de vontade do Corinthians liberar um jogador, porque ele faz a diferença várias vezes e não é fácil contratar o artilheiro da arena. Posição, tenha falado isso para forçar uma saída, já que existe uma proposta, e não porque já está vendido? Não, eu acho que assim, ele só sinalizou. Ele foi nessa sinalização bastante enfático. Bastante enfático. Quando pergunta, se for o meu gosto, eu quero sair. Ele falou em tom de despedida. Quando ele disse, ele já está se despedindo. Eu conversei com o presidente do Corinthians e deixei claro para ele que era a minha vontade de sair. Procurar novos caminhos. O treinador conversa comigo todos os dias e diz para mim que para que ele saia maior, ele tem que ganhar uma Libertadores. Foi o que o treinador falou para ele. O Diniz falou para ele. Mas ele falou, eu tenho passaporte italiano. Tem um mês que ele tirou o passaporte italiano. Ele pode jogar na seleção da Itália. Então ele está encaminhado para jogar no futebol italiano. Ou europeu, né? Em geral. Do jeito que... Mas que nível de clube você acha que o Yuri Alberto joga? Como? Em que tamanho de clube você acha que o Yuri Alberto joga? Eu acho que ele pode jogar... Eu não sei se ele, qual o time que fez proposta. Eu não tenho essa informação de qual time que fez proposta. Eu acho que ele joga num bom nível. Ele joga num bom nível. Ele não é um centroavante... Já que você falou de Itália, ele joga na Juventus? Não. Na Juventus. Ele joga no Milan? Não, na Inter Milan. Joga no Napoli? Hoje em dia acho que nem na Roma. Napoli, acho que ele... Joga na Roma? O Osimhen não dá pra jogar, Na Roma e na Lazio, eu vou falar você. Nem na Atalanta hoje em dia. O Atalanta é um time muito arrumadinho. Então eu acho que ele vai jogar no futebol europeu. É o sonho dele, cara. Você não tem como parar. O Corinthians agora... Não, o Corinthians é legítimo, a questão é o porquê da entrevista. Mas isso é porque já tá... tudo... Como diria meu amigo Nival... Nival... Nada é de graça. Entendeu? Não tem nada de graça. O empresário falou, vai lá e fala... Mas como é que ele fica nos últimos 5 jogos fica agora? Mal. Eu não gostaria. Se eu fosse o treinador, nem colocaria. Mas não dá pra nem colocaria. Nem colocaria, se ele já quer ir embora. Mas mesmo ele estando num jejum, ontem quebrou um jejum de 9 jogos. A respeito, ele vai tirar ele, vai é um jogador importante pro Corinthians. Sim, Pedro Raul, assim, é difícil. Mas eu não colocaria. Você quer ir embora? Então vai. Desculpa, com todo respeito ao Yuri Alberto. Mas, nossa... Mas o Corinthians não sairia perdendo com essa história? Se um dirigente fizesse o que você está propondo, não seria o Corinthians o primeiro a perder? Aí eu jogo a responsabilidade pro empresário. Não, mas de qualquer maneira, o Corinthians não perderia? Sim, mas ele sem abrir mão do Yuri Alberto nos últimos 5 jogos. Eu entendi. Mas assim, a cabeça do Yuri Alberto estaria onde? Nesses 9 jogos que ele não fez o gol, onde estava a cabeça dele? Mas ele já teve outros jejuns, né? Sim, mas eu estou perguntando, onde estava a cabeça dele? Porque para amadurecer toda essa ideia, para vir ontem, num jogo que não tinha nada a ver, num clima que não tem nada a ver... Se ele não faz o gol, ele fala o que falou? Não sei. Eu não sei porque... Mas o que você suspeita? Para mim não tem nada de... Se ele completa ontem 10 jogos sem marcar, não ele tem, falaria isso? Eu acho que não tem sem querer nisso aí. Não tem nada de surpresa. É tudo já programado, planejado. O dia que você fizer um gol, você vai lá e fala. Como é que eu vou falar isso daí sem fazer gol?
Se eu falar, não tô fazendo gol, vou falar, vou embora. A torcida vai falar, pode ir mesmo. Agora eu faço um gol, pô, o Yuri fez o gol, beleza, tal, fez o gol. Tô indo embora. Pô, você tá vendo? Ele fez o gol. Porque vão perder o jogador. Tem exatamente a mesma reação que você teve. Só que assim, aí é a diretoria do Corinthians que tem que se mexer. Já deveria ter contratado um jogador no começo do ano. Porque se ele falou que no meio do ano ele queria ir embora, a diretoria já tinha que ter contratado um jogador. E já teria que ter colocado para jogar durante o ano. Mas tentou, o jogador da Portuguesa foi pro Vitória. Tentou, mas assim, então, aí que eu tô dizendo, aí é a questão da diretoria. Mas no começo do ano tinha que fazer, porque se o Yuri Alberto vem para mim, no começo do ano, eu sou o diretor, eu quero ir embora, vem junto com o seu empresário, que coincidência ou não, é o empresário que está colocando o Corinthians no pau quando entrou o outro presidente, porque quando tinha o Duílio, quando tinha o Andrés, quando tinha todo mundo, também é verdade, ele não fazia nada. Deve um dinheirão pro cara, né? Mas ele não cobrava. Quando tinha o Duílio, quando tinha o Andrés, ele não cobrava. O Duílio deu aquela carta pra ele. Né? Ele não Pascoal, deu a carta assinando. Beleza, toma, tô te devendo, mas não cobrava. Ele deu no final do mandato dele, né? 3 dias antes. 3 dias antes. Durante todo o mandato não cobrou em nenhum momento. Coincidência ou não, é o mesmo empresário que está cobrando o Corinthians na justiça. É o mesmo empresário que o Duílio deu na calada da noite. Não sei se foi o Duílio ou foi o Augusto? Foi o Duílio, né? Okay. Que dos 50% do passe, que era essa negociação do Yuri Alberto. Renan. 5 jogadores por metade de um jogador. Aí essa metadezinha de 50, aí na calada da noite, ele mais... deu 10% pro Puli. Ou seja, 40 o Corinthians só tem 40% do Yuri Alberto. Era isso que eu ia te falar, Vitor. Entendeu? O Zenit leva mais do que 50%, né? Não, 50% era o Zenit. Mas e os outros jogadores? Você gostava de ver os programas de entrevista do Jô Soares? Lembra quando ele fazia assim para a banda parar de tocar? Sim. A gente precisa mudar de assunto, senão não vai dar tempo. A gente tem outras coisas para abordar ainda no programa de hoje. O Fernandinho, você gosta desses vídeos de leitura labial, Vitor? Eu adoro. Eu também mesmo. Todo mundo se diverte, né? Por isso que eu descobri faz pouco tempo. Sucessão. A gente vai colocar um feito pelo Veloso da que briga... foi goleiro? Não, é outro Veloso. Da briga entre... A discussão, né? Entre Fernando Diniz, discussão quente, entre Fernando Diniz e o zagueiro Gabriel Paulista. Pode rodar, Marcão. Dá a bola lá! Levanta a mão de novo pra você ver! Tomando. Tá bom, mas você falou depois. Eu entendi, por que não? Não, só porque eu não toquei? Que isso? Tá bom. Eu sou burro? Não posso falar com você? Não posso? Você mandou eu tomar no c... e não posso falar com você. Mandou eu tomar no c... Abusar de vocês, Elias. É o que eu sempre falei aqui. O Fernando tem que entender. Eu já falei isso só tá ganhando, hein? Falei aqui várias vezes e falei que isso iria acontecer. O Fernando precisa entender que ele está lidando com homens. Pais de família. Uma década e meia de Europa. Independente disso. Plirra, o doido barrido começa a xingar. Independente se o Gabriel tem 15 anos de Europa, se o Mateuzinho está começando, se o jogador da base está chegando, ele está lidando com homens. Você acha que o Fernando passou do ponto? Ele passa do ponto. A partir do momento que eu te mando tomar naquele suco de caju, eu te dou o direito... O treinador não pode fazer isso? Eu te dou o direito, não. Da forma como ele faz, não. E ainda assim... publicamente. Da forma como ele faz, não, porque da forma como ele faz, ele realmente tá mandando o jogador. Deixa eu fazer uma pergunta, se ele falasse isso dessa forma no vestiário, olho com olho, é diferente? É a mesma coisa? É diferente, mas vai ter a mesma reação. Tá. A partir do momento que eu estabeleço esse contato com você, eu não posso reclamar que você responde da mesma forma. Porque se eu tô te desrespeitando... Porque você não pode ficar toda hora mandando um cara de 30 anos de idade, mandando para aquele lugar. Você não pode, você tem que ter respeito em relação a isso. Você tem que saber o teu limite. O meu limite é cobrar porcaria, né? Joga, tal. Isso tudo tá dentro de um contexto de uma reclamação. Mandar tomar naquele lugar o tempo todo, não. Isso gera desgaste. Gera desgaste. Nós estamos vendo há um mês. E o Gabriel falou exatamente o que eu penso. Você me mandou tomar, por que eu não posso falar com você? Eu sou burro? Aí já chamou o jogador de burro. Você entendeu? Aí o que acontece? Aí você vai gerando um desgaste no vestiário desnecessário. Mas eu acertei com ele, me acertei com ele... A gente vai colocar daqui a pouquinho a fala do Diniz. Eu me acertei com ele no vestiário. Mas ele tá jogando. Você pode afetar o jogador jogando. Você pode colocar uma pressão no jogador desnecessária. Igual foi com o Tietê, igual foi com o Nuno. E aí quem perde? É o Corinthians. Eu não posso ficar brigando com o meu jogador e mandando o jogador o tempo todo e tirando a confiança do meu jogador durante o jogo.
Pra depois no vestiário, quando acabar o jogo, falar, vamos nos acertar. Isso daí já aconteceu várias vezes. Tem jogador, aconteceu no Fluminense, né? Aconteceu no Vasco, publicamente, mas no Fluminense ele quase saiu em vias de fato com o jogador também. O Vasco com o Nuno, né? Então, assim, precisa entender que há um limite pra tudo. Tudo que é exagerado não presta. E O Mano começou ele a cair no Corinthians quando chamou o Yuri Alberto de burro. e ele tá Não, ele perdendo. perguntou se ele era boa. não E chamou ele de tá boa. perguntando, e ele tá Vamos ouvir o passando Diniz, do que limite a de gente novo. realmente o tempo urge. Fernando Diniz no ar. Não, melhorar, a gente sempre tem que melhorar. Eu acho que se eu consigo evitar, é melhor. Tá? Mas esse jeito que eu tenho é um jeito que muito mais beneficia os jogadores do que prejudica. E no caso de hoje beneficiou, vou falar o porquê. O Gabriel, ele tem um temperamento um pouco parecido com o meu. Ele é um jogador mais explosivo, então ficou uma discussão. Mas levando em consideração o que vale na vida o essencial não teve erro ali de ninguém. É que podia ter uma repercussão diferente, às vezes você perde o jogo, como aconteceu uma vez no Vasco, aí as pessoas fazem aquele tipo de coisa. Mas a gente se acertou assim que terminou o jogo. Assim, não tem dolo ali, não tem erro. É bom evitar. É bom evitar, eu que tenho esse temperamento e o Gabriel também. É bom a gente evitar. Mas se nunca mais vai acontecer. E quando acontecer como internamente a gente resolver de uma maneira muito rápida. Porque se você perceber, depois que aconteceu, o Gabriel ele passou a jogar muito melhor no jogo. Ele quase fez o gol a bola bateu na trave, ele ganhou mais duelo, ele progrediu mais com a bola, achou mais passe. Mas é uma situação, se a gente conseguir evitar, eu acho melhor, sabe? Então é uma coisa que eu estou tentando me controlar, mas repito, assim, a gente é uma coisa que internamente, quando fica, o problema disso é o que as pessoas podem fazer disso, não é internamente que acontece. Porque o Gabriel, considero que a gente tem que ter temperamento parecido e coração muito parecido. Coração generoso, de duas pessoas que querem o bem uma da outra, então pra gente dessa situação, a gente saiu muito melhor que se não tivesse acontecido nada. Bilner, um minutinho mesmo para falar do que disse Fernando Diniz, da melhora, segundo o Diniz, do Gabriel depois da bronca. Eu não posso avaliar isso, porque eu não fiquei observando a atuação do Gabriel especificamente depois da fala do Diniz. Eu só acho que na fala do Diniz tem uma contradição. Porque quando ele diz que melhor é evitar, né? E que isso, no final das contas, melhorou o desempenho do jogador. Se realmente melhorasse, para que então, evitar? Não teria o porquê de evitar, e o próprio jogador entenderia ser desrespeitado em campo. Então, assim, a entrevista pós-jogo, às vezes, é só para abafar o que pode piorar. Aquece aí, porque... Bora lá, fiel. Cara, cobrir esses programas aqui, velho, é até legal, mas, mano, você pode ver hoje, por exemplo, o Pihal, né, que é quem comanda aqui o Equipe F, ele é trica, né, não sei se vocês sabem. E aí tava falando do Yuri e tal, ele veio e jogou um assunto mó polêmico no meio. Não que não deva falar, acho que a gente deve debater tudo. Mas você vê que o cara quer ficar só de fora vendo o parquinho pegar fogo, tá ligado, mano? É difícil, velho, é difícil esses caras, né? Os caras, como jornalistas, deveriam ser mais imparciais, mas não, mano, é escancarado antes, assim, sabe, velho? Aí quer ficar... Eu sei que é uma pauta, não quiser, Murilo, não assiste, eu sei, velho. Mas, mano, quando a gente cobre todo dia aqui, a gente vê que isso rola demais, sabe, velho? Cara, toda hora corta o Zé Elias, aí vem e fala aí, pera aí, agora é igual o Jô Soares, vou passar aqui pra jogar um outro assunto. Conclusão, falaram do Yuri Alberto aí, que todo mundo tá cansado de saber, e falaram da briga do Gustavo Henrique. Agora ninguém falou da classificação, velho. Ninguém falou, o Corinthians jogou bem, porque o Corinthians, mano, eu sei que não se transformou em resultado, mas deu mais de 20 chutes ao gol, foi onde se impôs. Era o esperado? Era o esperado. Foi um bom jogo, mano, do Corinthians, e classificou, velho. O Flamengo caiu, os Trica caiu, é difícil, velho, não é um simples assim, os caras gostam de normalizar os feitos do Timão, né, mano? Infelizmente é isso, mas você que acompanha o canal aqui, você vai sempre ficar muito bem ligado com essa mídia aí, que, ó, grande parte é anticorintiana, né? E só quer tumultuar e, como eu disse, ficar de fora, vendo o circo pegar fogo. O Yuri Alberto deu um outro pronunciamento agora, através do Instagram dele, eu ia colocar aqui, não deu tempo, falando que enquanto tiver no Corinthians, vai dar o máximo pra honrar a camisa, como ele sempre fez, e se vira uma proposta, né, que vai agradar ele, ao Corinthians, ele vai ficar feliz. Esse pronunciamento foi agora, na sexta, agora à noite, tá? A cagada já tá feita, né, Yuri? A cagada que você pisou e rodou o pé, velho. Já tá feita, era 5 joguinhos, mano. Era só dar uma seguradinha, só de nada, sabe, velho?
tirar o Timão da zona de rebaixamento. Pronto, chegou uma proposta, ó pessoal, chegou uma proposta, foi bom pra mim, foi bom pro clube. Aí começa a entrar em xeque, né? Porque agora ele tava em seca, né? De 9 gols. 9 jogos sem fazer gol. Onde tava a cabeça dele? O Zé Elias já levantou a bola aqui. Onde tava a cabeça do Yuri Alberto nesses 9 jogos aí que ele não tava fazendo gol? Aí já começa a dar margem pra tudo e mais um pouco, né? Mas quem não vai dar margem é você que vai curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal pra sempre receber tudo do Coringão, tá bom? Pessoal, curte aí, deixa o like, até o próximo vídeo e vai Corinthians!